Olá, meus queridos! Hoje a gente vai ver uma aulinha sobre vetores, por isso que aqui temos vários vetores. Eu espero que vocês entendam essa referência, se não, assistam meu malvado favorito, por favor. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender qual é a importância de estudar esses vetores. O que acontece? Primeiro, a gente precisa entender a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Lembrando que grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. Então vamos lá. As grandezas escalares são aquelas que apenas com módulo ou intensidade, que seria aquele númerozinho que a gente define as grandezas, e uma unidade de medida, a gente conseguiria entender essa medida por completo. Por exemplo, o tempo, a massa e a temperatura. Se eu digo que são 5 horas da tarde, eu não preciso complementar essa informação. Eu não preciso dizer se são 5 horas para a esquerda, 5 horas para a direita, 5 horas norte, 5 horas sul. Não preciso. Apenas dizer 5 horas, isso completa a minha informação. Já com as grandezas vetoriais, isso aqui é diferente. Por quê? Essas grandezas, elas além do número, que seria esse módulo ou intensidade, elas precisam de uma direção e um sentido. Por exemplo, aqui tem velocidade, deslocamento e aceleração. Gente, claro que esses exemplos não são os únicos que existem. Existem muito mais grandezas escalares e muito mais grandezas vetoriais. Então, é importante que a gente vá se atentando sempre quais grandezas são escalares e quais grandezas são vetoriais. Então, vamos lá. O deslocamento, a gente já estudou o deslocamento como uma grandeza escalar, mas agora isso vai mudar. Porque quando a gente fala sobre deslocamento, é sempre importante saber não apenas o número. Se eu pergunto assim, vou andar 300 quilômetros. Mas 300 quilômetros para onde? 300 quilômetros norte, 300 quilômetros sul, 300 quilômetros para cima, 300 quilômetros para baixo. Então, essas informações complementares, elas são importantes para eu conseguir entender a minha informação. Mas uma coisa que fica na cabeça ele precisa de módulo, precisa da direção, precisa do sentido. Mas qual a diferença entre direção e sentido? Aí que vem, escrevi aqui, né? Direção seria vertical, horizontal, diagonal. E o sentido seria para cima, para baixo, esquerda, direita, norte, sul, nordeste, sudeste. E todas essas outras medidas você pode pegar toda a rosa dos ventos. Então, mas a dica para a gente lembrar disso é que direção é reta, sentido é seta. Porque geralmente a gente indica os sentidos com uma flechinha, né? Então, a seta seria essa pontinha dessa flecha e a reta seria esse corpo da flecha. Então, a reta, ela significaria a direção, se ela está deitada, se ela está em pé, se ela está na horizontal, se ela está na vertical. E a seta, que é a pontinha, ela vai nos indicar o sentido. Se está indo para a esquerda, se está indo para a direita, se está indo para cima ou se está indo para baixo. Próximo. Mas eu falei sobre retinha, falei sobre flechinha e tudo mais, mas no final o tema dessa aula são vetores. O que são esses vetores? Os vetores são segmentos de reta com orientação, ou como eu gosto que vocês pensem, né, como eu gosto de chamar, vetores são flechas. Antes a gente não estava falando outro exemplo de flechas, aqueles ali poderiam ser um exemplo de vetores. Aqui eu tenho um vetorzinho aqui, um vetorzinho assim, e uma coisinha que vocês também devem se atentar. Todas as grandezas vetoriais, elas são simbolizadas com uma setinha em cima da letra. Essa setinha não está indicando qual é o sentido ou a direção dessa grandeza. É só para indicar que ela é uma grandeza vetorial. Para falar aqui um pouquinho, a gente às vezes já estava até lidando com isso e não estava se dando conta. Em alguns exercícios que a gente fazia de queda livre, fazia questão de colocar aqui a direção e o sentido da gravidade. Ó. A gravidade ela age na vertical para baixo. Isso aqui é o vetor gravidade. E aqui, quando a gente tem uma bolinha, por exemplo, que é lançado para cima, aqui pode ser o vetor deslocamento dela. Aqui está o sentido e a direção que essa bolinha vai se deslocar.
o vetor de deslocamento a gente simboliza com esse ΔR. E lembrando sempre, ó, a setinha em cima não tem a ver com a direção e o sentido, mas só para mostrar que é uma grandeza vetorial. Aqui eu tenho um exemplinho de um barco na água, ó. Vamos supor que tem um barco que ele tá realizando uma velocidade aqui para frente, mas as ondas do mar estão com uma velocidade aqui para a direita. Para onde que esse barco vai? Qual a direção que ele vai se deslocar e qual vai ser a velocidade resultante? Aqui, intuitivamente, a gente pensa que de alguma forma ele vai sair nessa direção aqui, não é? Porque se ele tá indo para frente e tem uma coisinha puxando ele para o lado, vai começar a entortar, né, entre aspas, esse vetor. Ele vai começar a ir um pouquinho mais para o lado. Para a gente entender como que a gente vai entender para que sentido e para qual direção os vetores vão resultar, a gente precisa entender a soma de vetores. E vamos começar aqui. Existem duas regrinhas para a soma de vetores e aqui a gente vai ver a primeira. A primeira regra para a soma dos vetores é a regra do polígono. Aqui a gente chama essa pontinha que antes eu chamei de seta, também pode ser chamada de extremidade. E aqui essa outra pontinha a gente chama de origem. Então vamos lá. Como que eu faço para somar esse vetor com esse vetor? A importância de somar os vetores é justamente para ocasiões como essa questão do barco. A gente vai estudar situações em que eu vou ter movimentos acontecendo simultaneamente. Eu tenho que saber qual vai ser o resultado daqueles dois movimentos que estão acontecendo. Então vamos lá. Para a gente conseguir somar aqui o vetor 1, que é esse aqui, com o vetor 2, a gente precisa primeiro mover esses vetores e encaixar eles de alguma forma. Até escrevi aqui, podemos mover os vetores para qualquer lugar no espaço, desde que não se mude suas características. Quais são essas características? É o módulo, a direção e o sentido. Na regra do polígono, moveremos de forma que possamos juntar, esqueci aqui de escrever juntar, a extremidade do vetor 1 com a origem do vetor 2. Então aqui ó, tem o desenho, eu peguei o vetor 1, aí aqui está a extremidade dele, juntei com a origem do vetor 2. Lembra que eu posso mover os vetores desde que eu não altere o seu módulo, sentido ou direção. Imaginem aqui esse vetor 2, eu só andei com ele, ó, até encaixar aqui. Aí representei aqui embaixo. Juntei a extremidade de um com a origem do outro. E como que a gente sabe qual vai ser o vetor resultante? O vetor resultante eu desenho a partir da origem de um e da extremidade do outro. A origem do vetor resultante vai estar com a origem de um dos vetores e a extremidade do vetor resultante vai estar com a extremidade do outro vetor. Esse vetor aqui seria o vetor que seria o resultado da soma entre o V1 e o V2. Por isso que a gente chama de vetor resultante ou vetor soma. Vamos passar aqui para outro. Vamos fazer junto agora a soma do vetor V3 e o vetor V4. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa pensar? A regra dos polígonos, ela exige que a gente junte uma origem com uma extremidade. Aqui, o que eu visualizo? Eu tenho essa extremidade do V3, eu posso pegar o vetor 4 e arrastar ele para cá e unir a origem dele com a extremidade do V3. Ia ficar uma coisa mais ou menos assim. Aqui está o vetor V3. E aqui o V4.
Qual seria o resultante entre eles dois? Lembra? A origem do vetor resultante começa na origem de um dos vetores e a extremidade na extremidade do outro. As setinhas acabaram ficando sobrepostas, mas esse aqui seria o vetor resultante, ou vetor soma, quem preferir chamar assim. Resultante é mais comum de ser chamado. Só que eu falei que tinham duas regrinhas. Essa aqui, a primeira, foi a do polígono, e agora a gente tem a regra do paralelogramo. Botei aqui um exemplo de dois vetores e a gente tem que somá-los, agora com a regra do paralelogramo. Só que nessa regra, ao invés de juntar origem e extremidade, a gente vai juntar as duas origens. Aqui, a gente vai juntar essa origem com essa origem, ó. Pensa assim, esse vetorzinho tá aqui, eu andei com ele até chegar aqui. Não vou mudar o sentido, não vou mudar a direção e não vou mudar o módulo. Aqui eu já desenhei eles dois unidos, mas e agora? Qual vai ser o vetor resultante entre eles? O resultante entre eles a gente sabe da seguinte forma. A gente pega essa extremidade aqui de um vetor V2, vai desenhando pontilhadinho. Uma linha, né? Uma linha reta, se você quiser. Eu gosto de fazer pontilhadinho, mas pode ser também só uma linha reta. Pega essa outra extremidade, vai desenhando. E aqui a gente chega num ponto de encontro. Aqui é onde vai estar a extremidade do vetor resultante. Ele vai sair daqui e vai chegar até ali na outra pontinha. Esse tracejado preto aqui não tem nada de mais não. Eu, quando estava fazendo, errei a caneta. Então, o vetor resultante vai ser aqui. É isso. Agora a gente vai fazer um exemplo com vocês, que é o vetor V3 e novamente o vetor V4. Primeiro, o que a gente precisa fazer? Unir essa origem a essa origem. Pegar esse vetor e ir arrastando ele para cá. Então vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu tentar desenhar o V3 aqui com a mesma inclinação que ele estava, porque eu não posso mudar o sentido e a direção. E o V4 bem aqui assim. Agora, o que eu preciso fazer para saber qual vai ser o resultante? Tracejo uma linhazinha aqui, na extremidade de um, e tracejo a linhazinha aqui na extremidade do outro. Mas lembrando que essa linhazinha tracejada, ela tem que acompanhar o V3, eles têm que ser paralelos. O que acontece? Eles têm que ter a mesma inclinação. Eu não posso chegar aqui e fazer uma linha assim. Não posso. Eu tenho que fazer uma linha que acompanhe o V3, assim, ó, inclinadinho, ó. Aí aqui o ponto de encontro vai ser a pontinha, a extremidade do nosso vetor resultante. Aqui eu tenho meu vetor resultante. Esse aqui é o vetor resultante entre V3 e V4. Vamos lá. Mas, se a gente aprendeu a soma dos vetores, a gente tem que aprender também a subtração. Para a subtração, a gente precisa de um conceitozinho que é vetor oposto. O vetor oposto, ele seria o negativo de um vetor. Aqui a gente tem o vetor positivo, V2, e o menos V2 vai ter o mesmo módulo, vai ter a mesma direção, mas ele vai ter um sentido contrário, ó. Esse aqui tava para a direita e esse aqui agora tá para a esquerda. Por quê? Por causa desse sinalzinho. Lembra que quando a gente estava estudando já lá no movimento na cinemática, quando a gente colocava um sinal negativo na velocidade ou era uma aceleração negativa, queria dizer que ela estava num sentido contrário. Isso vem justamente dessa noção dos vetores. Então, quando a gente for fazer a subtração de um vetor menos o outro, é a mesma coisa que a gente fazer um vetor V1 mais o oposto. Lembra que na matemática, mais com menos continua sendo menos? Então, a gente fazer V1 menos V2 e V1 mais menos V2 seria a mesma conotação algébrica, mas aqui para a gente fazer a conta e o desenho seria mais fácil, porque a gente pode continuar usando ou a regra do polígono ou a regra do paralelogramo. Vamos fazer um exemplo junto. Aqui eu tenho um vetor V1,
está aqui na diagonal, o vetor V2 que está aqui na horizontal para a esquerda. Se eu quero fazer a operação de V1 menos V2, eu tenho que fazer V1 mais o oposto de V2. Quem seria esse oposto de V2? Ele seria aqui, ó, V2, só que com sentido trocado, ó. Esse estava para a esquerda, esse aqui está para a direita. Então, primeiro, vamos resolver com a regra do polígono. A regra do polígono, ela diz que eu tenho que juntar a extremidade de um vetor com a origem do outro. Então, aqui está a extremidade de V1 com a origem de V2 e o resultante vai sair da origem em direção à extremidade. Esse aqui é o vetor resultante, que eu vou chamar só de VR. Agora, com a regra do paralelogramo, a gente uniu as duas origens, vai fazer o tracejado aqui, vai fazer nossa linhazinha aqui, lembrando que a linhazinha tem que ser paralela ao V1, ela tem que acompanhar a mesma inclinação. Aqui tem um ponto de encontro e o nosso vetor resultante vai vir da origem até esse ponto de encontro. Esse aqui é o vetor resultante. Olhem só, o resultado foi o mesmo. Aqui, infelizmente, eu não tenho as medidas para mostrar para vocês que eles estão iguaizinhos. Às vezes teve algum problema de desenho e tudo mais, mas olha, os dois têm o mesmo sentido e a mesma direção e devem ter também o mesmo módulo, que seria o tamanho deles. Agora, já sabemos como descobrir a direção e o sentido, mas e o módulo? Como a gente vai quantificar esse módulo? Vamos lá. Aqui é muito bom que a gente pense em cabo de guerra. Por quê? Cabo de guerra é uma ótima alusão aos vetores. Eu tenho pessoas puxando para um lado, pessoas puxando para o outro, e assim a gente vai pensando nessa brincadeira aqui. Vamos lá, se eu tenho um cabo de guerra que eu tenho dois grupos puxando para o mesmo lado, eu vou ter a força dobrada para aquele lado, certo? Então aqui, quando eu penso em V1 mais V2, eu vou ter um vetor resultante que vai ser a soma desses dois, a soma do módulo. O módulo é o valor daquele vetor. Vai ser a soma do valor dos dois. Agora, se eu tenho num cabo de guerra um grupo puxando mais forte para lá e um com uma forcinha para cá, mas que não é tão grande assim, quem vai ganhar é o grupo de lá que está puxando mais forte. Então, eu vou ter um vetor para lá, que vai ser o resultado. Ó, o vetor resultante vai ser o V2 menos V1. Vai ser o resultado da diferença entre os dois. Quando eu estou nos sentidos opostos, eu vou subtrair o valor de um e de outro. Lembra sempre do cabo de guerra. Então, meus queridos, além de vetores com mesma direção, vetores com direção em sentidos opostos, nós temos vetores que podem ser perpendiculares entre si. Mas o que são perpendiculares? São vetores que entre eles formam um ângulo de 90 graus. Olha aqui. Formam aqui os 90 graus bonitinho. Mas como a gente pode fazer para descobrir o módulo desse vetor, quando ele é um perpendicular ao outro? O que acontece? Se vocês prestarem atenção, ó, aqui eu tenho meu vetor resultante, aqui eu tenho o vetor 1, e essa alturinha aqui é a mesma altura, né, o mesmo tamanho, o mesmo módulo do vetor V1. Então, eu olhando só esse pedaço, eu tenho um triângulo retângulo. Porque, olha, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, supondo que eu tenha V2, tenha V1. Quando eu falo que eu tenho o vetor, quer dizer o tamanho, sei o valor daquele vetor. Eu consigo descobrir meu vetor resultante, usando o quê? Teorema de Pitágoras. Porque a gente sabe que o Teorema de Pitágoras, ele relaciona hipotenusa e os dois catetos. Aqui o VR seria a nossa hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus.
O V1 seria o nosso cateto oposto, porque está de frente para aqui o nosso ângulo que nós escolhemos. E o V2 seria o cateto adjacente, que está ali coladinho no ângulo. Então aqui eu trouxe um exemplo que a gente pode fazer junto, para exemplificar mais ou menos como a gente usa isso. Vocês lembram que lá no comecinho eu falei sobre o exemplo do barco? Que eu posso ter o barco fazendo uma velocidade aqui para frente, com uma velocidade aqui para frente, a água está com uma velocidade para o lado, e eu quero saber qual vai ser a velocidade resultante, qual vai ser a direção e o sentido resultante no qual esse barco realmente vai andar. Então vamos pensando aqui. Eu tenho as velocidades, tanto a do barco quanto a da água, são perpendiculares entre si. A velocidade do barco é 4 metros por segundo e a velocidade da água 3 metros por segundo. Só fazer um adendo aqui, quando a gente observa os movimentos na nossa vida, a gente já vê o resultante. Então quando a gente vê um barco andando, a gente vai ver ele andando assim na diagonal. A gente não consegue observar esse movimento na vertical nem esse horizontal, mas só que esse movimento resultante é realmente o resultado de uma junção desse movimento para frente com o movimento na horizontal. Então vamos armar aqui nossa questãozinha. Aqui eu tenho uma velocidade na vertical, tenho uma velocidade na horizontal. A gente tem que se atentar aos tamanhos, ó. A velocidade aqui na vertical, que é a velocidade do barco, é maior que a horizontal. Então, esse vetor aqui tem que ser maior do que esse. Então, vamos lá. Esse tem 4 metros por segundo. Esse aqui tem 3 metros por segundo. Aqui eu estou representando a velocidade do barco. A velocidade da água. Aqui eu estou representando a velocidade do barco. E aqui, ó, perpendiculares entre si, formando 90 graus. Agora, como eu faço para descobrir a resultante? Aqui, como eu tenho origem junto à origem, a gente pode usar a regra do paralelogramo. Eu faço minha linhazinha aqui rente à extremidade de um, a linhazinha aqui na extremidade do outro, e faço minha flecha. Aqui, ó, até chegar aqui no pontinho de encontro. Esse aqui é o meu vetor resultante. É um vetor na direção diagonal e sentido nordeste, porque ó, esse vetorzinho aqui tá para norte e esse vetorzinho tá para leste. Então esse resultante aqui é nordeste, sentido nordeste. Mas agora a gente já sabe a direção, sabe o sentido. Agora falta saber qual é o módulo desse vetor, qual é o tamanho desse vetor. Como aqui eu tenho vetores perpendiculares, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. O vetor resultante vai ser minha hipotenusa, a velocidade do barco vai ser meu cateto oposto e a velocidade da água vai ser meu cateto adjacente. Ó, lembrando que aqui também tem 4 metros por segundo. Então vamos lá. O módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo do vetor 1 ao quadrado mais módulo do vetor 2 ao quadrado. Lembrando, gente, que módulo é porque a gente está se referindo só ao tamanho. Módulo é o tamanho, a intensidade daquele vetor. Então, eu sei que meu vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Meu vetor resultante, que está ao quadrado, então vai para o outro lado com uma raiz, vai ser raiz de 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 mais 9 é 25. Vai ser raiz de 25. Então, minha velocidade resultante vai ser 5 metros por segundo. Então, aqui, essa velocidade, ela está em direção diagonal, sentido nordeste, e módulo 5 metros por segundo. Então aqui ó, a gente conseguiu recolher as 3 características de um vetor. E assim são mais ou menos as questões que vão envolver esse assunto. Além disso, gente, essa matéria de vetores é enorme.
Além disso, nós temos produto escalar por um vetor, que nada mais é do que um número vezes um vetor. Quando eu quero multiplicar um número pelo vetor, eu multiplico o número pelo módulo do vetor. Não tem mistério. Se esse vetor aqui, por exemplo, tivesse um módulo 5, alguma unidade de medida, seria 4 vezes 5. Esse escalar aqui, esse número, seria o quanto aquele vetor vai aumentar. Então, apenas isso. O que muda é que se esse número for um número negativo, além do vetor mudar seu módulo, ele muda o seu sentido. Lembra que toda vez que eu mudo o sinal do meu vetor, eu inverto o sentido dele. Então aqui, se eu fosse multiplicar por menos 4, ele ficaria 4 vezes maior, mas agora em vez de estar para a direita, ficaria para a esquerda. Apenas isso. Agora, o último pontozinho que a gente vai estudar vai ser a decomposição de vetores. Então, gente, essa partezinha pode ser um pouquinho mais complicada, porque a gente vai precisar mexer um pouquinho mais com trigonometria. Mas não se espantem que a gente vai conseguir. Mas o que seria essa decomposição de vetores? Em algumas situações, pode ser que vocês não precisem descobrir o resultante. A questão já vai dar o resultante para vocês e vocês vão precisar descobrir quais vetores que compuseram aquele vetor resultante. Por exemplo, aqui eu desenhei os vetores num plano cartesiano, aí fiz um vetor no eixo y e outro vetor no eixo x. Às vezes a questão pode dar para vocês qual o valor desse vetor resultante e perguntar, mas quem era o vetor na horizontal que compôs esse vetor resultante? Quem era o vetor na vertical que compôs esse vetor resultante? E para isso a gente pode usar essas nossas queridas relações trigonométricas, o cosseno e o seno, porque eles vão relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa e o cateto oposto com a hipotenusa. E trazendo essas relações para a nossa situação, a gente vai ter o seguinte: o cosseno de alfa vai ser o Vx, que é o cateto adjacente, o cateto aqui, ó, coladinho com o ângulo, dividido pela hipotenusa, que é o vetor resultante. Se eu jogo esse vetor resultante que está dividindo para cá multiplicando, eu tenho que o Vx nada mais é do que o vetor resultante vezes o cosseno. Então, se uma questão me pergunta quem é Vx, ela me oferece esse ângulo alfa, e eu sei quem é o vetor resultante, eu preciso apenas multiplicar um pelo outro. E aí eu vou saber quem era esse vetor Vx, ou vetor ali na horizontal. E para o Vy, a gente pode usar a mesma coisa. A gente vai observar agora o seno. O seno ele é o cateto oposto, que é o cateto de frente para o ângulo, dividido pela hipotenusa, que seria o vetor resultante de novo. Eu jogando esse VR para lá, eu fico com Vy igual ao módulo de VR, lembrando que o módulo é o tamanho, vezes o seno de alfa. Decomposição de vetores, a gente pode resolver umas questõezinhas um pouquinho mais para frente. Eu espero que vocês tenham entendido. Vetores não é uma matéria muito simples, precisa fazer muito exercício, precisa prestar atenção. Mas como vocês viram, é uma matéria que vai ser muito usada e é uma matéria que tem muitas aplicações. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, tchau, tchau.